Olha, vamos falar agora sobre como construir uma marca forte pode ser a chave para crescer no comércio eletrônico que cada vez mais cresce no Brasil. O empresário, sócio fundador da Cofari, Júnior Cristofolini, está com a gente para conversar sobre esse assunto. Júnior, bom dia, muito obrigado pela visita. Seja bem-vindo aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. É uma honra a gente poder compartilhar um pouco desse nosso universo, né? Quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente já lembra de Shopee, Mercado Livre e por aí vai, né? É quase impossível não lembrar, né? Mas você sempre defende que vender nesse marketplace, como é conhecida, é importante, porém não suficiente. Por que isso, Júnior? Vamos lá. A venda do online no Brasil, no mundo como um todo, né, vem crescendo muito, vem evoluindo muito. No Brasil, especialmente, os marketplaces, que são basicamente Mercado Livre, Shopee, Amazon, TikTok Shop, Magazine Luiza, entre outros, de alguns anos para cá, vem tomando um tamanho muito grande, mordendo uma fatia muito grande do nosso mercado. Hoje, esses marketplaces já são responsáveis por mais de 70% das vendas online dentro do país, e estão escalando esse movimento. Porém, o marketplace sozinho, ele vai te trazer visibilidade tremenda, porque o investimento de publicidade desses players é gigantesco. Vai te trazer uma venda rápida, só que é competição de preço. Você não tem os dados do teu cliente, então você não consegue construir um relacionamento com o teu cliente. Basicamente, eu tenho certeza que se você já comprou no Mercado Livre, você vai lembrar o que comprou e vai lembrar que comprou do Mercado Livre. Mas talvez você comprou da Cofari. E não lembra, né? Você não e vai, bobear nem sabe. Muitos dos clientes não sabem de quem está comprando. Sabe que está comprando na Shopee, na Amazon, né? Então você não consegue, nós, enquanto Cofari, não conseguimos construir um relacionamento com o cliente que vem do marketplace. Por isso que eu defendo a tese de que o site próprio, os canais próprios de venda são importantes, porque é lá que você consegue construir relacionamento, que você consegue construir uma recorrência, que você consegue trabalhar uma margem mais saudável de venda. Então eu não descarto nem o lado de marketplace, porque é onde dá atração para o negócio, é onde você descobre produto, você vê potencial, mas eu também não descarto o site próprio, que no médio e longo prazo é o mais saudável, mais sustentável para qualquer operação, né? O que fez, na tua opinião, crescer tanta procura por esse comércio? No primeiro momento, a variedade. Então, vamos lá. A gente vende online há 19 anos já. Era outro mundo em 2007, quando a gente começou. No primeiro momento, talvez a variedade de opções fez o consumidor começar a procurar o mercado online. Exemplo, você queria comprar uma estante para a tua casa, na loja física talvez você encontrava 5 modelos, você vai no mercado online e você encontra 50 ou 100 modelos. Praticidade de receber em casa, velocidade de receber. Então, basicamente, o consumidor vai online por comodidade, porque está todo mundo cada vez com menos tempo disponível na sua rotina. Está muito fácil comprar, tanto é que a maioria das compras vem pelo celular, não é nem pelo computador mais. Então está muito fácil, muito prático e muito barato. Está muito competitivo. Se você comparar, às vezes, o preço do online para uma loja física, você pode encontrar 20%, 30%, 40% de diferença. Então é esse conjunto de fatores atrelado à nossa logística, que vem evoluindo. Então, há 5 anos atrás, eu sou de rodeio, né? Sim. Há 5 anos atrás, a gente vendia um forno para um consumidor de São Paulo, demorava 7 dias para entregar e o cliente ficava feliz, porque vai receber semana que vem. Hoje, a gente entrega no dia seguinte, ou em 2 dias. Então, a logística vem evoluindo, o consumidor está recebendo cada vez mais rápido, isso também faz a venda vir para o mercado online, né? E qual é o impacto disso na loja física? Hoje, por exemplo, né, se eu fosse empreender e vou montar uma loja para vender vestuário, ou seja lá, outro tipo de produto. Ainda é negócio montar uma loja física? Eu acho que sim. Existe uma vertente de pensamento de que o mercado online vem matando a loja física. Sim.
Essa é a impressão, pelo menos, né? Eu acho que talvez ele mate o lojista físico que não quer vir para online ou não queira fazer algo atrelado junto ao online. Mas eu ainda acho que a loja física tem o seu espaço. Vamos falar a gente vende muito brinquedo, a gente vende artigos para o lar. Então a gente é muito balizado em eletrodoméstico, cama, mesa e banho, brinquedos, utilidades domésticas. Falando de brinquedo geralmente é um presente. O brasileiro deixa tudo para a última hora. Sim. Então, às vezes, você vai ter que sair de casa para ir numa loja comprar porque você precisa de um presente para hoje ou para amanhã. E o mercado online talvez não consiga te entregar a tempo. Então, tem espaço ainda para o mercado físico, mas eu defendo a ideia de que o lojista físico que ainda não está online está perdendo tempo. Porque ele tem o estoque dentro da loja dele, ele tem mão de obra dentro da loja dele. Então, a barreira para ele entrar e começar a vender hoje no online é muito pequena. Mas eu começo pelo marketplace ou eu posso montar uma loja física com o meu próprio comércio eletrônico, ou seria o marketplace mais indicado para já ter um impulso maior? Depende muito do teu objetivo. Se você quer ou necessita de uma resposta rápida de venda, e você tem uma margem saudável dentro do produto, se você é um fabricante ou um importador, eu aconselharia você ir para Marketplace. Então, vai lá, cria um cadastro no Mercado Livre, em questão de horas você anuncia o teu produto e sai vendendo. Agora, tem um lado contrário também. Se você tem uma margem muito apertada, se você é um revendedor, ou é um produto que não é tão popular assim, uma construção de médio e longo prazo via site próprio, eu acho mais interessante. Bem divulgado, né? É muito investimento em publicidade, está cada vez mais cara também. Não pode também. Esquecer disso, né? Não pode achar que por si próprio ele vai se desenvolver, né? Não, é um dos diferenciais dos marketplaces, é isso. Eles te cobram uma comissão relativamente alta, então a gente fala ali de 10% a 20% em média de comissão, porém ele te entrega toda a publicidade. E o Mercado Livre, por exemplo, descarrega muita grana em publicidade. Olha os movimentos que ele vem fazendo durante a Copa do Mundo, enfim. Porém, eles te entregam essa publicidade já, né? Então, se você tem o site próprio, você vai ter que construir com o tempo, construir conteúdo, que hoje em dia não basta só você fazer uma divulgação no Google. Você tem que construir conteúdo, você tem que criar vídeo, você tem que fazer live, você tem que gerar um relacionamento com o teu consumidor, para daí no médio e longo prazo você começar a ser rentável no site próprio também. Ou seja, dá trabalho. Dá, mas tudo dá, né? Tudo dá trabalho. Ai. Bom, eu ia te perguntar justamente sobre isso que o Marketplace oferece, né? Que é a audiência e tráfego, né? Mas isso tem um preço, né? E qual é esse preço? Então, como eu comentei, você sai aí de uma comissão em cima de venda de 10% a 20%, às vezes até mais de 20%. Na maioria dos casos você paga só quando vende, então exige um investimento inicial menor, porém você tem que ter margem para trabalhar. O que a gente mais vê é a gente entrando na Shopee ou no Mercado Livre ou na Amazon com preços muito baixos, fazendo venda sem fazer muita conta, e isso não se sustenta. Então, às vezes, quando o cara percebe, ele já está no vermelho, já não consegue pagar o boleto de amanhã, porque simplesmente não fez uma conta bem feita. E no marketplace é guerra de preço, e sempre vai ser. Então você tem que ter uma precificação muito alinhada, um tributário muito alinhado, para você ter a certeza de que você está no lucro. Porque se você estiver no prejuízo, quando você perceber, talvez seja tarde. E outra discussão, essa que você já trouxe aqui, que a gente pode aprofundar um pouco mais, é justamente assim, né? Quem é o dono do relacionamento? É a empresa que está vendendo esse produto ou é o marketplace que está intermediando essa venda? Isso é um dos grandes problemas de você vender em marketplace. Você não é dono, vamos dizer assim, você não recebe os dados do teu cliente muitas vezes, você não consegue estreitar uma relação com ele. Então, para você fazer esse teu cliente que comprou via marketplace, fazer uma recompra, você vai ter que impactar ele de alguma outra forma. Porque você não consegue estreitar esse relacionamento. Então, o marketplace ele te dá a publicidade, ele executa a venda para você, em muitos casos ele transporta o produto, entrega o produto para você, mas ele fica
com os dados do consumidor. Ele vai retrabalhar esse consumidor. E daí, se ele vai oferecer o teu produto numa próxima vez ou de um concorrente, cabe a ele decidir. Então, isso sai da sua mão, sabe? Mas isso não pode tornar um negócio vulnerável? Torna. Não é que pode, ele torna. Porque você vive eternamente em busca de clientes novos, em busca de competitividade de preço. É quase que uma guerra sem fim, né? E aí, nesse lado, o site próprio, as mídias próprias, te favorecem. Então, assim, às vezes, num curto prazo, ok, marketplace, curto, médio, mas no médio longo, você construir a tua base de clientes, a tua comunidade, o teu relacionamento, é o que vai sustentar e dar segurança para o teu negócio. E como, Júnior, desenvolver, né, um negócio próprio, né, um site próprio, um sistema de venda eletrônico próprio, né, que possa ter grande sucesso? Assim, hoje em dia tem muita ferramenta para isso, muita mesmo. Quando a gente iniciou, como eu comentei, era outra realidade, era tudo mato, como se fala, no mercado online. Então as dificuldades eram enormes. Mas hoje você, com uma pesquisa rápida, seja no Google ou numa inteligência artificial qualquer, você vai encontrar ferramentas basicamente pré-prontas, com modelos de site, com integrações, seja para você receber o valor das vendas, para você transportar as suas vendas, para você fazer atendimento ao seu cliente. Tem muita ferramenta online, tem ferramenta gratuita, inclusive. Se você está iniciando agora, você não precisa fazer grandes investimentos em estrutura de sistema. Tem muita ferramenta gratuita ou que cobra muito pouco para um início, né? Basta pesquisar, se informar bem, ter uma preocupação com a segurança da informação, que é fundamental, ter uma preocupação com antifraude, sistema de antifraude nos pagamentos, porque ainda existe muita fraude no mercado online. Já teve bem mais, já foi bem mais inseguro. Mas a segurança melhorou, Júnior? Melhorou porque as ferramentas foram evoluindo, sistemas de pagamento foram evoluindo, mas ainda existe bastante. Em determinados segmentos ela é maior, então se a gente falar do segmento de eletrônicos, ela é um pouco maior, no de casa e decoração já é um pouquinho menor, mas ainda existe bastante. Então, assim, exige uma atenção eterna. Por mais que as ferramentas estão ali para coibir essas situações, você tem que estar sempre de olho. Qualquer venda que surgir que fuja um pouco do normal, do teu dia a dia, tem que ter uma atençãozinha. Agora, quando a gente compra no Marketplace, Mercado Livre, Shopee, por aí, essas empresas se responsabilizam, né? Sim. Elas são responsáveis por essa questão de você comprar, pagar e não receber a mercadoria, por exemplo. E o inverso, o empresário, né? Esses marketplaces também têm essa responsabilidade com vocês? Por exemplo, de você entregar uma mercadoria e o recurso não entrar? Eles têm. Talvez não no mesmo peso, né? Todos os marketplaces que a gente trabalha, pelo menos, prezam muito pelo lado do consumidor. Sim. E eu entendo esse movimento. Então, assim, hoje você tem ali, às vezes, até 30 dias, 60 dias, para simplesmente devolver o produto. Mesmo que você recebeu o produto que você comprou, você tem a liberdade de devolver e ter o estorno do pagamento. Nós, enquanto lojistas, precisamos entender as regras e se adaptar a elas. Não adianta ficar batendo de frente, ou, enfim. Você tem que atender. Obviamente que você tem que entregar o que você vendeu, é o primeiro ponto, né? Isso é a sua obrigação. Mas você tem que entender esses movimentos de garantia que os marketplaces oferecem e poder trabalhar com eles. Do nosso lado, sim, a gente tem um balizamento, a gente tem um cuidado do marketplace com relação a nós, eventualmente, que acontece também. Um cliente compra um produto e devolve outro para você. Um cliente compra um celular e devolve uma pedra. Já aconteceu. Então, você tem que ter provas, você tem que estar muito documentado para isso. Então, registrar com fotos ou vídeos o recebimento de devolução, a abertura de caixa. Quando você envia um pedido, registrar também o que está sendo colocado dentro do pedido. Você precisa ter embasamento para que daí sim eles te protejam, sabe? Mas existe isso. Há anos atrás era muito mais complicado você lidar com isso. Você recebeu uma pedra e perdeu a venda. Hoje em dia tem formas de você se resguardar. Que vai garantindo mais segurança também, né? Para todo esse processo. Bom, na Cofari vocês trabalham simultaneamente, né? Marketplace, mantém canais próprios. E como é a divisão desse papel por canais, principalmente?
Então, a gente atua em alguns marketplaces há muitos anos. O Mercado Livre, por exemplo, há 19 anos já, que a gente vende online. E aí a gente trabalha quase que um paralelo. Não é uma competição entre os canais, mas em alguns momentos parece ser. São ofertas diferentes, são comissões diferentes. Então, no site próprio você tem determinados custos que você não tem no marketplace. Porém, no marketplace você tem a comissão que você não tem no site próprio. Então, a gente trabalha paralelamente, cada canal com as suas despesas. Eu sou um cara das exatas, então eu gosto de número e de ter precisão na precificação. Então, cada canal tem a sua precificação, cada canal tem o seu responsável, cada canal trabalha de forma paralela, independente do preço que está acontecendo em outro, sabe? Então, é uma divisão relativamente clara para nós. Em muitos momentos elas se misturam, porque nós somos em 30 pessoas só, então, eventualmente, o time tem que acabar ajudando, não importa se é a venda do Mercado Livre, ou se é do site, ou se é da Shopee, mas a gente tenta deixar o mais claro possível. E, basicamente, o que a gente precisa fazer? Que é o papel do lojista. É vender e vender com margem. Então, independente se o teu canal vai te cobrar 10% ou 30%, toda venda que você fizer, você precisa ter lucro. A gente se atém a isso. Como é que surgiu a empresa? Então, a gente começou, como eu falei, há quase 20 anos atrás. Na época, a gente fabricava acessório para carro. A gente fazia caixa de som, tampão para porta-mala de carro. E a gente sentiu a necessidade de expandir as vendas. A gente precisava vender mais. A gente foi para o Mercado Livre, lançou o produto, começou a vender. Aí só acessórios de som para carro. De som. E assim a gente foi até 2013 para 2014, onde a minha esposa e minha cunhada largaram as profissões e vieram trabalhar exclusivamente com o mercado online. Aí a gente veio para o artigo de casa, começamos com eletrodomésticos, porque a gente tem muito fornecedor na nossa região. Sim. Muito, muito prático, muito fácil, muito perto, né? Então, rapidamente o automotivo foi deixado de lado, em cerca de 6 meses, eu acho, 1 ano no máximo. Abandonou já o automotivo? Lá nos primeiros 6 meses a gente já entendeu que esse segmento para nós era mais difícil de trabalhar. E mais limitado, né? No Artigos para Casa a gente ia ter um leque maior de possibilidades e foi onde a gente focou. Na época a gente entrou no mercado com o nome de Casa Ferrari, que foi até o início desse ano, onde a gente fez a mudança e o rebranding da marca. E desde lá a gente vem construindo basicamente o ecossistema para dentro de casa. Então é o eletrodoméstico, é o eletroportátil, cama, mesa e banho, brinquedos e utilidades domésticas, basicamente é o nosso escopo, né? Mas tudo que vende, que seja para casa, a gente pode, se já não vende, em algum momento vender. Nesse período, né, em se falando em comércio eletrônico, né, vocês passaram por alguma situação que chegou a preocupar? Já várias. A gente teve um momento de pandemia, que foi uma incerteza absurda. Eu lembro que naquele março para abril de 2020, quando estourou a pandemia, a gente simplesmente não sabia se ia poder trabalhar no dia seguinte. A gente fez várias reuniões, eu lembro de passar horas com a minha cunhada e com a minha esposa discutindo o que a gente ia fazer da vida. E, no fim, isso se tornou o inverso, porque as lojas físicas fecharam, veio todo mundo comprar online. Exato. Então, a gente teve o problema contrário, que foi conseguir atender a demanda. E estava todo mundo em casa olhando para o lado e vendo a necessidade de ter mais alguma coisa. Jorge, o que a gente vendeu de quebra-cabeça naqueles 3 primeiros meses, sério? Não está escrito, tá? Foi uma loucura. As pessoas estavam em casa. Com as crianças? Com as crianças, sabe? Então, foi um momento difícil, assim como o momento que eu chamo de ressaca da pandemia foi difícil, porque durante a pandemia ninguém conseguia sair de casa, ou seja, ninguém gastava dinheiro com loja, não gastava dinheiro com viagem, não casava, enfim, o dinheiro ficou concentrado no online. Quando o mercado reabriu, foi um movimento contrário. As pessoas voltaram a viajar, a fazer eventos, a ir gastar no mercado físico, e aí a gente teve o inverso da curva, que foi um momento difícil também, de você se readaptar, entender rápido esse jogo e readaptar a tua estrutura para um novo momento que vinha por aí. Eu acho que eu destacaria esse momento, assim, o momento de pandemia, tanto a chegada dela como a saída, o retorno da normalidade, foram 2 momentos cruciais que a gente teve que agir rápido, porque a gente precisava atender o consumidor lá no início, mas precisava rever a nossa estrutura quando essa venda retornou, né?
E vocês são de Rodeio, uma cidade pequena aqui de Santa Catarina, do Vale do Itajaí, mas que ganhou o país, né? Como é que foi e como é essa relação entre localização física e alcance de mercado? O mercado online nos permite ainda estar em Rodeio, porque a logística do país vem evoluindo, apesar das estradas não tanto. Sim. Meu pai sempre dizia que as estradas meu pai era caminhoneiro, sempre dizia que as estradas de 1960 eram iguais às dos anos 2000. Então, a malha viária não evoluiu tanto, mas a logística evoluiu. Então, isso nos permite ainda estar numa cidade pequena e atendendo a praticamente 100% dos municípios. Eu acho que mais de 99% das cidades a gente já atendeu, já fez pelo menos uma venda, que partiu de Rodeio. Isso é um orgulho para a gente. E o mercado online te permite isso. Não importa em que localidade você está, não importa se você está no interior do Amazonas, se você está em São Paulo, capital, se você está em Rodeio ou se está em Blumenau. O mundo online te permite você atender, e eu não vou nem falar o Brasil inteiro, você consegue atender o mundo inteiro, independente da tua localidade. O que vai fazer diferença aí? Você tem que ter uma logística alinhada ao que você oferece, ou seja, se você ofereceu entregar em 5 dias, você precisa entregar em 5 dias, então tem que ter esse cuidado. Mas hoje os marketplaces, inclusive, estão armazenando e faturando os pedidos para você. Então, se você está em Rodeio e não tem espaço físico ou não quer ter um estoque em casa, você pode simplesmente enviar o seu estoque para um marketplace. Quando entrar à venda, ele vai embalar, ele vai entregar para o teu consumidor, ele vai fazer toda a gestão do pós-venda. Então, o online me permite isso, coisa que no mercado físico eu não conseguiria. Se eu tivesse uma loja de artigos para o lar em Rodeio, eu ia vender muito menos, eu ia ter muito menos clientes em potencial. Online ele é sem barreira, né? Você com o celular na mão, você consegue comprar de qualquer lugar. E cada vez mais essas empresas de marketplace estão buscando galpões para fazer e concentrar essas mercadorias para ser cada vez mais rápida a entrega, né? Está cada vez mais perto dos consumidores. Eu acho que essa é a nova guerra entre esses players. Então quem tem terreno aí pode pensar em investir em galpão. Não, pode, porque inclusive eles estão em expansão, basicamente todos eles. Qual é o raciocínio? Eles precisam entregar mais rápido. Para entregar mais rápido, você precisa estar mais perto do teu cliente. Hoje a gente já tem entrega no dia, né? No dia da compra. Para ver como cresceu isso, como evoluiu. Só para a gente ter uma ideia, né? Em 2024 foram movimentados 200 bilhões de reais com vendas em marketplace, né? E cresceu em 2025, está crescendo em 2026. E há espaço para mais crescimento ainda? Tem. Apesar do número assustar, o mercado online representa de 15% a 20% do comércio, da venda que acontece no país. Então, tem muito para crescer. Tem outros países que já estão com o mercado online mais desenvolvido, que estão com 30%, 40% da sua venda acontecendo de forma online. Por isso que o mercado online brasileiro, independente de política ou de crise nacional ou mundial, ele vem crescendo ano após ano e vai continuar crescendo. Tem muito espaço para crescer. Apesar desses números serem assustadores às vezes, tem muito espaço ainda. Vai continuar crescendo esse ano, vai crescer o ano que vem e vai crescer no mínimo por um bom tanto de anos ainda. Agora é possível, tem como, né? Por exemplo, pegar a Cofari, por exemplo, né? Pegar um cliente que comprou via Mercado Livre, via outra plataforma, comprou de vocês e vocês conseguirem atrair esse cliente para o site próprio? Existem ferramentas que conseguem, em determinados canais, capturar algumas informações, porém os próprios marketplaces estão coibindo essas ações por motivos óbvios. Eles querem ter o controle do contato com o cliente, né? Então, tem canais onde você, por exemplo, não pode enviar um panfleto dentro do teu produto, muito menos fora da embalagem. Eles evitam que você não consegue acionar o cliente por e-mail, então se você tem alguma dúvida da compra, você vai ter que acionar o canal e o canal faz o contato. Então, ao mesmo tempo que as ferramentas estão descobrindo formas de você conseguir o contato do cliente,
os canais, pelo lado deles, estão tentando coibir ao máximo esse contato direto, né? Justamente porque eles pagaram para adquirir o cliente e eles querem permanecer com o cliente, né? Certo. E se você pudesse dar 3 orientações para um empresário que quer crescer no comércio eletrônico, sem ficar refém exclusivamente dos marketplaces, né? Que orientações você passaria? Hoje eu diria, tenha margem no seu produto. Então, de preferência, geralmente se você fabrica ou importa, você consegue ter uma margem melhor. Tenha margem, entenda que o seu crescimento não vai acontecer do dia para a noite. A construção, principalmente de canais próprios, leva meses ou anos. Você vai ter um crescimento muito mais lento, então não tenha pressa de fazer isso acontecer. Se organize com margem, cuide dos números, cuide principalmente da venda na ponta, entenda quanto você está investindo em publicidade, avalie isso quase que diariamente. E outra coisa, tente produtos diferenciados, porque se você vender o mesmo celular no seu site do que o celular que está na Shopee, por exemplo, você já tem um dificultador por si só. Porque esses canais, além de ter preço agressivo, vivem dando cupom, frete grátis, então é muito difícil de competir. Então, se você tiver um produto diferenciado, tiver tempo para guardar o teu crescimento, e souber lidar muito bem com os números, com a margem, você tem grande chance de sucesso, mas sem pressa. Se está com pressa para resultado rápido, é marketplace, não é canal próprio. E outra coisa, invista em conteúdo. Crie comunidade, tenha contato quase que diário ou semanal com os seus consumidores, seja via grupo de WhatsApp, seja via Instagram, crie lives, crie vídeos, se atenha ao movimento do TikTok que chegou há 1 ano e meio já no Brasil. Crie esse relacionamento com o consumidor. Eu acho que esses são os pilares básicos, assim. Obrigado, Júnior, pela participação. Imagina, eu que agradeço. Eu conversei nesta manhã com o empresário Júnior Cristofolini, da Cofari. Falamos sobre como construir uma marca forte e crescer no comércio eletrônico.